Fica comigo nesse vídeo até o final, que com certeza nesse vídeo tu vai aprender tudo de qual é a relação verdadeira entre drivers e graves. Vem comigo. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Cristiano Chiaki aqui da Chiaki X Projetos Acústicos. Então vamos falar nesse vídeo a respeito de relação de drivers e alto-falante de grave. Para falar desse assunto, nós vamos dividir em 3 tópicos: a relação verdadeira, o gosto pessoal e a narrativa lucrativa. Qual a relação verdadeira entre médios, drivers e alto-falantes de grave? Vamos supor que tu esteja num show, certo? Na frente das caixas de subgrave tem uma multidão de pessoas. O subgrave, ele vai passar pelas pessoas sem problema nenhum. Tu pode estar na frente do palco, no meio da galera ou lá atrás. Já as frequências mais altas, elas são mais audíveis, só que se tu colocar qualquer coisa na frente, se tiver qualquer obstáculo, vamos supor que tu esteja uma caixa de médio, certo? E drivers, e ela esteja colocada numa posição baixa, aonde esteja essa mesma multidão que está na frente do grave. Essa multidão já no começo já atrapalha para quem está atrás. Para quem está no meio já não ia nem escutar o agudo, certo? Por outro lado, se o agudo, se o médio agudo, se o médio grave tiver numa posição mais alta, mais elevada, com relação ao subgrave e grave, tu vai escutar com muito mais facilidade as frequências mais altas do que as frequências mais baixas. Então a relação certa entre driver e grave é a cada 2 alto-falantes de grave, 1 drive. A cada 2 alto-falantes de grave, 1 drive. Que isso é o que é utilizado no sistema de som profissional. Se vocês prestarem atenção em todos os shows que existem no Brasil e fora do Brasil, a relação de driver e caixa de grave, subwoofer, a caixa de subwoofer, ela trabalha com 2 alto-falantes de 18. E as caixas line, certo? Ela trabalha normalmente com 2 alto-falantes de 12 ou 2 alto-falantes de 10 polegadas e 1 drive no meio. Ou seja, a cada caixa de grave, com 2 alto-falantes de 18, que é o subwoofer, certo? Tu vai ter uma line com 2 12 e 1 drive ou 2 drivers, dependendo da fabricação, lógico, né? Então pensa bem em uma coisa: eu tenho a cada caixa de subwoofer com 2 de 18, eu tenho uma line que tem 2 12, ou seja, aí tu já está tendo 2 alto-falantes de subwoofer de 18, 2 alto-falantes de 12 polegadas e 1 drive. Nessa relação está sendo 4 por 1. A cada 4 falantes tu está tendo 1 drive, seja ele fenólico ou TI. Isso é o que é usado no som profissional. Para vocês entenderem que isso é uma realidade, comece a prestar atenção nos shows que vocês vão. Olhem o que tem de caixa. Sempre vai ser essa relação: uma caixa de 2 subwoofer, uma line para cada caixa de subwoofer, certo? Uma line contendo 2 12 ou 2 10 e 1 drive ou 2 drives. E eu já vi até gente com 3 drives. Mas aí tá tudo tranquilo, porque são 4 falantes, 2 18, 2 12, e se colocar 3 drive, tá tranquilo, tá show de bola. Mas se tu colocar um só, já vai suprir perfeitamente. Por quê? Porque o som do médio, ele vai muito mais longe. O som do médio agudo, ele pega muito mais, não tendo nada na frente atrapalhando. Essa é a relação. Por isso, caixas de line são penduradas para que nada atrapalhe no deslocamento do som, certo? Esquece isso de que quando tem acoplamento do grave, então tu tem que ter muito mais médio. Não, isso não é assim que funciona não. Não no mundo real. Agora vamos falar de gosto pessoal. No Nordeste, o pessoal usa muito um monte de drive para pouco alto-falante de grave ou subwoofer, certo? Então eles utilizam 2 alto-falantes de grave, 18 ou 15, certo? Ou 4, e colocam 8, 12, 16 drivers. Por que que eles colocam assim?
porque é o gosto pessoal. Aí vai do meu gosto. Eu prefiro ouvir muito mais médio, certo? Então eu vou colocar mais drivers. Fenólico, tem gente que não coloca nem TI, mas aí a gente está falando de uma relação de gosto pessoal. O tipo de música, o tipo de som que o pessoal do Nordeste escuta, ele requer mais médio do que grave e subwoofer. Então é uma questão pessoal, aliás, regional. Então não quer dizer que esteja errado botar mais drivers ou botar menos drivers. Aqui no sul a gente gosta de grave mais pesado, aquele grave mais cheio, a gente gosta de peso no som. Tanto em som automotivo, como também na área profissional, certo? Então a gente gosta muito mais de peso. E mesmo assim, a relação é a cada 4 falantes, 1 drive ou 2 drivers, ou de repente 3 drives, mas o normal é 1 ou 2, correto? Essa é a relação certa de colocar drivers e alto-falante de médio, mas é como eu estou dizendo, tem a questão pessoal, ok? Questão pessoal não se discute. O teu gosto é diferente do meu. Eu estou falando como é a real divisão entre quantidade de médios e quantidade de graves. Então, se tu gosta de mais médio, ponha no teu som mais médios. Isso é uma questão pessoal. A gente está falando nesse vídeo de como é a realidade, não de gosto pessoal. Se eu quiser colocar 10 tweeters no meu som porque eu gosto do agudo, é uma questão pessoal. Isso quer dizer que em qualquer tipo de som se coloque 10 tweeters? Não. Isso é uma questão minha. Eu quero colocar assim. Mas eu não posso te ensinar que essa é a relação. Não, a relação é 2 graves e 1 drive. Essa é a relação certa. O teu gosto, aí cada um tem o seu, cada um vai escolher o som que quer. Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar a minha caixa. Aqui eu tenho, certo? Quantos alto-falantes de grave e quantos drives eu uso na minha caixa. Na minha caixa, pessoal, ó, anos e anos, e vou te dizer, não troco por nada. Agora vamos falar do terceiro tópico, que é a narrativa lucrativa. Eu tenho uma loja que fabrica caixas de som e eu vendo também, ou eu vendo, né, equipamentos de som, ou então eu te dou um link para alguém comprar os equipamentos que estão naquele link e eu estou lucrando com isso, correto? Se eu te disser que a relação certa de drivers e alto-falante de grave é 2 grave para 1 drive, certo? Quantos graves tu vai comprar? Quantas caixas de grave? Vamos supor para o teu carro. Tu vai comprar uma caixa de grave, né? 2 alto-falantes, certo? E quantas caixas de médio tu vai comprar? No carro, eu posso botar então 2 alto-falantes de grave, certo? E quantos alto-falantes de médio ou então quantos drivers? Aí eu vou colocar 1 por 1. Mas se eu te disser que quanto mais médios, melhor vai ficar o teu som, que se não tiver médio, ele não vai ficar bom. Ou então se eu te disser que no acoplamento do grave, ele vai te preencher muito mais, então tu vai precisar de mais. O que que isso quer dizer? Que eu tô te passando que quanto mais grave, muito mais alto-falante de médio, ou então drivers tu vai precisar, certo? O que que isso vai fazer? Tu vai fazer caixa de som a mais, tu vai comprar muito mais drivers, tu vai ter que ter amplificação para esses drivers, correto? Ou seja, pensa na quantidade de dinheiro que tu vai gastar para ter um sistema de som. Agora, se eu te disser a verdade, não, coloca 2 alto-falantes de subwoofer ou 2 alto-falantes de grave e coloca um médio, ou caso de som automotivo, 2. Eu costumo, no som automotivo eu uso, a cada alto-falante eu uso 1 drive. No som automotivo. Por quê? Porque justamente eu quero uma pegada de mais médio quando é a questão do meu carro, no meu carro, certo? Tanto é que a capinha, a thumbnail desse vídeo, a caixa amarela é a caixa que eu tenho no meu carro. E vocês notaram que são 2 alto-falantes e 2 médios. Por quê? 1 por 1. Podia ser drive? Podia. Então seriam 2 falantes e 2 drives. Mas não 2 falantes e 8 drives. E o que que eu preciso de verdade para suprir os meus 2 falantes? Simplesmente 1 drive ou 2. Isso é a realidade. Se eu fizer um projeto para ti e eu colocar 2 subwoofer e 4 drivers, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar te vendendo amplificadores a mais, eu vou estar te vendendo drivers a mais, e o que que eu faço daí na hora da regulagem?
eu tenho que baixar o volume desses drives. Por quê? Porque senão o teu subwoofer vai sumir. Essa é a verdade. Se eu levantar o volume do drive como ele tem volume para dar, o teu subwoofer simplesmente vai sumir. Vai aparecer muito mais voz. Então essa narrativa de que o grave no acoplamento ele te sobressai aos médios, aos drivers, isso não é verdade. Isso na realidade não é assim que funciona não. Isso é uma questão de regulagem no teu equipamento. Se tu regular da forma certa, se tu colocar 2 subwoofers, 2 drivers, certo? Pode botar 2 tweeter ou usa 2 drive titânio. Tu já vai ter o som ignorantemente alto, numa relação perfeita, poupando dinheiro em caixa, poupando dinheiro em amplificação, poupando dinheiro em driver. Vocês estão entendendo? Essa é a narrativa lucrativa. Vamos dar uma olhada agora na caixa que eu uso. Quantos falantes e quantos drivers eu uso? Ó galera, essa aqui é a caixa que eu uso, tá? O que tem nessa caixa, ó? A gente usa 8 alto-falantes de 15 polegadas. 8. 4 alto-falantes na frente e 2 alto-falantes de cada lado dessa caixa, certo? São 8 alto-falantes. Pensem no acoplamento que tem essa caixa. O acoplamento de grave que essa caixa tem. E para poder suprir esses 8 alto-falantes de grave, eu utilizo o quê? 2 drivers e 4 tweeters da Selene, né? Da JBL. E quais são esses 2 drivers que eu uso nessa caixa? Esses 2 drivers são 2 D250X. Ok, pessoal? 8 alto-falantes de 15 e 2 D250X. E 4 ST302. Certo? O que essa caixa faz? Essa caixa é ignorante na questão de subwoofer. Essa caixa aqui é um projeto antigo, certo? É um projeto que o meu pai projetou na época que a gente fazia projeto ainda no lápis, né? Fazia nas folhas de papel, que ficava 1 mês, 2 meses calculando até achar certo o subwoofer que procurava. Então é uma caixa muito antiga esse projeto, certo? Só que é uma caixa que funciona demais. Para vocês terem uma ideia, se eu ligar essa caixa em um ambiente fechado, o grave que essa caixa tem faz tremer a estrutura do teto, de tanto subwoofer que essa caixa tem, de tanto grave que essa caixa tem. E para suprir todo esse grave, com 8 alto-falantes, é utilizado apenas 2 D250X. E o seguinte, não tem como levantar o volume dos médios, porque é óbvio que eles vão se sobressair aos 8 alto-falantes, correto? Então a relação entre alto-falante e driver é sempre 2 graves para cada um driver, certo? Mas no som automotivo, o que eu gosto de usar, o que eu costumo usar é 1 por 1. Use 1 por 1. 2 falantes de grave, 2 drivers e 2 super tweeters. Entenderam? 2 graves, 2 drivers e 2 super tweeters. Isso em som automotivo, que vai suprir muito bem. Mas é uma questão de gosto pessoal. Óbvio, eu estou falando do que é o certo a fazer. Se você gosta de mais drivers, utilize mais drivers, mas é porque você gosta, não é porque necessita. Entenderam? Essa é a relação perfeita. Então essa é a minha caixa ignorante, poderosa, que não tem como ligar em nenhum tipo de ambiente e levantar muito volume, porque o troço é absurdo. Entenderam, pessoal? Só por essa aula eu acho que já vale o teu like, né? Daqui pra frente tu já vai começar a ver com outros olhos que a gente fala dessa relação que na verdade não existe. A relação certa é 2 para 1. Se tu quer mais agudo, se tu quer mais médio, por uma questão de gosto pessoal, faça quantos médios vocês quiserem. Eu estou falando para vocês não ser enganado por pessoas que dizem que tu tem que ter. Não, tu não tem que ter. Isso não existe. Isso é uma questão de regulagem. Por que as frequências de caixas para racha tem que ser numa frequência bem mais alta? Porque quanto mais alta a frequência,
mais longe vai o som e mais alto ele fica. Vocês estão entendendo? As frequências de médio e de médio alto, elas se sobressaem muito aos alto-falantes de grave. É exatamente por isso que alto-falantes para pancadão, a frequência é mais alta. Porque quanto mais alta a frequência, mais longe vai o som. Quem participa de campeonatos de som sabe o que eu estou falando. Não é assim que funciona? Alto-falantes hard power, alto-falantes tipo o Vulcano, que trabalham em frequências mais altas, são frequências de ataque. A frequência de ataque é a frequência mais alta, é a frequência que bate mais forte e que vai mais longe. Vocês entenderam agora o porquê que o médio, que o drive, ele se sobressai às caixas de subwoofer e grave? Se tu gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, deixa o teu like. Só por essa aula, eu acho que já merece o teu like e a tua inscrição, certo? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.